Olha, diabetes é o assunto de agora, por alguns minutos. Por favor, o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Luiz Turati, prazer tê-lo aqui no programa. Boa noite, prazer, mesmo de coração. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, Gilmar, e com o pessoal que nos assiste. Perfeitamente, a sua câmera aqui, por favor. Uma pergunta que recebo aqui, depois a gente vai falar sobre o evento de Aracaju. Claro. A pergunta que recebo aqui é a seguinte: nós sabemos que a insulina deve ser guardada na geladeira, mas por quanto tempo? Não, na verdade, isso foi bom chamar a atenção para esse dado. O que a gente costuma armazenar na geladeira é o frasco de insulina que ainda não foi aberto. Que não foi aberto? Isso. Depois de aberto, não. Ele pode ser mantido em temperatura ambiente e, de uma maneira geral, o prazo de validade é ao redor de até 4 semanas que a insulina pode ser mantida. Até 4 semanas. Fora da geladeira, porém não exposta a uma temperatura muito elevada. Vamos lembrar que aqui isso pode ser um problema. Não tem a menor dúvida disso. A gente pede para deixá-la na temperatura ambiente, sem extremo de temperatura. Mas esse esclarecimento é importantíssimo, quer dizer, armazenar a insulina só enquanto não for aberto na geladeira. Exatamente. Aberto, não faça besteira. Não tem necessidade. Não há necessidade. Isso. Né? O evento que vai ocorrer em Aracaju. O evento, bom, amanhã nós teremos aqui em Aracaju um grande evento, eu diria a vocês que é o maior evento em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes que acontece no Brasil. Esse evento é capitaneado pelo Dr. Raimundo Sotero, que há mais de 30 anos trabalha juntamente com a sua equipe do ponto de vista da educação em diabetes. À 1h30 da tarde, concentração em frente à OAB, às 15h30, saída exatamente ali na Praça do Minigolf. Tem camiseta gratuita para todo mundo. Nós estamos esperando a população lá para a gente falar sobre isso. Se quiser, pinta aqui de arroz, ou de arroz, imagina, de azul. De azul, por favor. Não, de azul. Amanhã é de azul. Exatamente. Todo mundo de azul e de camiseta. Perfeitamente. Outra pergunta que eu recebo aqui no zap 99919-1008. Gilmar, eu sou diabética e todas as vezes que passo do horário para me alimentar, eu me sinto mal, passo mal. Por quê? Exatamente, porque na verdade isso é uma coisa importante nos pacientes que usam insulina. Existe um horário certo para a aplicação da insulina e para o paciente se alimentar, para que justamente a insulina tenha a sua ação ao mesmo tempo em que o processo de digestão e quando a glicose aumenta no sangue, eles façam de forma juntas. Pergunta de quem gosta de beber um pouquinho. Tá aqui. Tá vendo, Felipe? Pergunta de quem toma umas 2 ou 3 ou 4. Aqui, Gilmar, não diga meu nome, porque é evidente que eu não vou dizer o seu nome, mas eu gosto de tomar umas pelo menos no final de semana. Sou diabético, em que isso pode me prejudicar? O que precisa ser levado em consideração é a quantidade de bebida e como está o controle do diabetes desse paciente. Não o paciente apenas com diabetes, o controle é o beber, mas também o diabetes. Sem dúvida. Por isso é importante a orientação do médico e do nutricionista em relação à possibilidade de se ingerir bebida alcoólica. Eu tenho uma pessoa na minha família, que é evidente que eu não vou dizer quem, vai estar assistindo ao programa, que dá uma escapadinha para pegar um docezinho na esquina, tal, quando os filhos não aparecem, dá uma escapadinha e pega o doce. Pode ser o diabético? Gilmar, o que vale é a regra do bom senso. Diga aí. Hoje em dia, qual é o bom senso a questão da proibição também é alguma coisa que a gente não leva muito, como se fazia há algum tempo atrás. É claro que hoje existem As pacientes abusam de uma maneira geral. Lembrar que hoje existem alimentos diet, alimentos light, que de certa forma podem ser utilizados. Também não é porque é diet light que pode se usar à vontade. Sim. Tudo com moderação, tudo conversado com o médico, tudo dentro de um plano nutricional. E o paciente que tem diabetes hoje vive de uma forma absolutamente normal. A outra pergunta, é possível evitar o diabetes? É possível evitar o diabetes. Algumas regrinhas básicas. Estilo de vida saudável. Isso quer dizer o quê? Manter-se dentro do peso, não ganhar peso, atividade física e uma alimentação equilibrada. Isso, de certa forma, é o que a gente sabe que são os fatores mais importantes para evitar que alguém desenvolva o diabetes. Outra pergunta quais os tipos mais perigosos, digamos assim, de diabetes? Não tem mais ou menos perigoso. O que existe é o diabetes do tipo 1, geralmente em crianças e adolescentes, é uma doença autoimune, é uma doença em que esses pacientes precisam usar insulina como forma de tratamento, não existe outra alternativa. E existe o diabetes do tipo 2, que é o mais comum, geralmente depois dos 40 anos, está associado com ganho de peso, com os maus hábitos de vida, e para esses pacientes, na grande maioria das vezes, a gente consegue controlar a doença
com o uso de comprimido. Outra pergunta, diabetes tem cura? O diabetes não tem cura, o diabetes tem controle, e esse é um assunto importante da gente pontuar aqui para quem está nos assistindo. A doença, de certa forma, é uma doença crônica. O que a gente tem hoje são estratégias de tratamento para que nós consigamos com que os pacientes portadores de diabetes tenham um bom controle da doença, não tenham as complicações e, consequentemente, consigam ter uma vida absolutamente normal. Mas eu vou fazer mais duas perguntas aqui. Eu não sabia que tanta gente iria se interessar, embora o problema esteja com muita gente, acompanhe muita gente. Gilmar, pergunta aí, por favor, qual o melhor... De que forma é melhor, é mais rápido para descobrir então o diabetes? Pergunta também se a glicemia 110 se é normal. Pois é, isso é importante. Lembrar que o diabetes é uma doença traiçoeira. O diabetes é uma doença silenciosa. Só começa a ter sintoma quando o nível de açúcar está muito elevado. Geralmente, o paciente começa a beber muita água, começa a urinar demais, muita sede, fraqueza, começa a perder peso. Lembrando mais uma vez que isso só acontece quando os níveis de açúcar no sangue estão muito elevados. É importante sempre que o check-up que os pacientes fazem todo ano seja pesquisado justamente se esse paciente tem ou não diabetes. Glicemia de 110 em jejum não é normal. Não configura diabetes, mas também não é normal. O ponto de corte de normalidade é 99 e o valor a partir do qual alguém se torna diabético é acima de 125. Esse valor intermediário, muito provavelmente, me diz que essa pessoa é pré-diabética, ou seja, ela tem 110, risco 125... entre 100 e 125 é o que a gente chama de pré-diabetes. Está batendo na porta. É alguém que tem risco de desenvolver a doença. Se não fizer nada, se não perder peso, se não fizer atividade física, se não fizer uma alimentação equilibrada, é alguém que tem um risco de desenvolver a doença. Agora sim, duas perguntas finais. Claro. Sintomas. Os sintomas, como eu disse, geralmente é uma doença que não traz sintomas. É uma doença traiçoeira. Os sintomas, quando os níveis de açúcar estão muito elevados, muita sede, urinando demais, o apetite exagerado, começa a perder peso, visão embaçada, infecção genital. Às vezes o paciente descobre que é diabético por conta de um quadro de infecção genital e, de uma maneira geral, esses são os sintomas que merecem ser alertados para a população. A pergunta que mais se repetiu aqui, eu vi nas mensagens. Ser diabético é estar condenado à morte? De forma alguma. Ser diabético significa, olha, eu preciso me cuidar. E para isso as consultas com o médico elas são fundamentais. Com a equipe que cuida também hoje é uma equipe multidisciplinar, não é só o médico. E baseado naquilo que eu te disse anteriormente, contei para todo mundo que nos assiste, a qualidade de vida hoje de um paciente portador de diabetes é exatamente a mesma de quem não tem a doença. Perfeitamente. Olha, repetindo, o evento de amanhã? O evento amanhã... E o convite para todo mundo, hein? Concentração... Quem é diabético, quem não é diabético. Vamos lá, então. Muito obrigado. Concentração 1h30 em frente ao AB. O evento começa especificamente às 15h30. Tem camiseta gratuita para todo mundo. Amanhã vamos arrebentar. Isso, por isso que eu disse, para quem é e quem não é. Porque quem não é vai estimular, então, as pessoas a evitar o diabetes, a se preparar melhor, a ter uma saúde melhor, a se preparar para não ter. Não é se preparar para ter, é se preparar para não ter. E tendo, naturalmente, controlá-lo. Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade a você, agradecer também Raimundo Sotero, que capitaneia toda essa ação e amanhã vai estar junto com a gente lá. Não tem a menor dúvida. Obrigado. Um missionário. Sem dúvida. Boa noite. Um abraço, boa noite para o senhor, muito obrigado. Conversei com o senhor Luiz Sonari, que é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes.